Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte com o jogo aberto, a volta da Renata Fã, rendendo sim elogios ao Palmeiras, que conseguiu essa vitória no primeiro clássico de 2026. Você vai acompanhar também o Ronaldão e o Cicinho desesperados em imaginar o Palmeiras fechando com Almada e John Arias. Para fechar o vídeo, a gente vai trazer o Danilo Lavieri falando tudo sobre essa janela de contratações do Palmeiras. Então, você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final, sem mais delongas. Vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Clássico entre Palmeiras e Santos, Arena Barueri. O Palmeiras fez uma jogadaça envolvendo o Flávio Lopes, o Alan, afinal de contas. Alan. E aí, gol do Palmeiras, 1-0 e uma boa resposta do time do Abel Ferreira, que perdeu o último clássico no Brasileiro. Em meio à enxurrada de Barueri, 21 mil palestrinos de todos os jeitos, com capa de chuva, se escondendo debaixo da arquibancada e alguns corajosos até sem camisa. Assim começou o primeiro clássico do ano em São Paulo, molhado e com uma ausência ilustre. O Everton, goleiro de 12 títulos e 454 jogos pelo Verdão, foi homenageado pela diretoria e liberado para o Grêmio. 8 longos meses. Esse foi o tempo que o Verdão ficou sem mandar jogos em Barueri. E não é que o reencontro deu certo. Agora são 3 vitórias seguidas por aqui. Aliás, 3 vitórias seguidas em clássicos no estádio. Contra Corinthians e São Paulo no ano passado e ontem sobre o Santos. Eu dei uma olhada no tema Arias. E o Palmeiras, como eu já falei para vocês, não comenta nada. Mais cedo, para dar o contexto, Flávio Latifi, meu companheiro de UOL, e Guilherme Xavier, também meu companheiro de UOL, eles deixaram uma notícia lá de que o Palmeiras tinha o sinal verde do staff do Arias para seguir por uma proposta, né? Mas o Palmeiras precisa conversar com o Wolverhampton Wolves. O Wolves está para cair. Deixa eu ver quando que é o próximo jogo do Wolves. Eles estão com 7 pontos em 21 partidas, 4 empates e 1 vitória apenas. O próximo jogo do Wolverhampton é domingo pela Premier League contra o Newcastle. Vai tomar coco de novo, às 11 da manhã. E o Arias tá jogando pra caramba lá. Não pra caramba em qualidade, em quantidade. O Arias tem jogado bastante. Então, é uma negociação difícil. É uma negociação complicada. E tem essa cláusula Pro-Flu. Qual é a cláusula Pro-Flu? Palmeiras ofereceu... O Palmeiras chega lá pro Wolverhampton e fala assim: eu tô te oferecendo 300 milhões de reais. Tô te oferecendo 15 milhões de euros. Estou te oferecendo um cacho de banana. E o que vai acontecer? O Wolverhampton tem que chegar para o Fluminense e falar: tenho na mesa uma proposta oficial do time tal. No caso, a gente está falando do Palmeiras. Você quer igualar? As condições da proposta são essa. É assim que funciona uma cláusula de preferência. Não é que o Flu pode comprar o Arias por 1 e o Palmeiras oferecer 15. Não é assim. O Flu tem o direito de igualar, pelo menos igualar, a melhor proposta que tiver na mesa do Wolverhampton, caso essa volta seja ao Brasil. O Fluminense trabalha com a informação, e aí eu li várias informações de setoristas e influenciadores do Fluminense. Eles têm a informação que o staff do Arias avisou: olha, se vocês voltarem para o Brasil, a gente vai ouvir o papo aqui. E vai ouvir vocês. Até porque, meus amigos, o contrato obriga que isso aconteça. Então, esta é a cláusula. Agora, o Flu vai ter dinheiro para competir com o Palmeiras nessa proposta? Acho difícil. Tem um cara que sabe muito de Fluminense. O nome dele é Vitor Lessa. Eu estou abrindo aqui
Vitor Lessa sabe muito de Fluminense, mas muito mesmo. E ele colocou aqui: ainda não chegou nada oficial para o Fluminense. Vale reforçar que o Flu tem prioridade na compra e já reafirmou aos representantes do atleta, inclusive recentemente, que deseja o retorno do ídolo caso ele decida voltar ao Brasil agora no meio do ano. Fato é, em qualquer negociação, o Fluminense precisa ser consultado, exercendo ou não a compra. Eu acho muito difícil que o Fluminense tenha dinheiro para igualar uma proposta de 17, 18, ainda mais se o Palmeiras oferecer uma paulada mais à vista e tal. Eu acho difícil que isso aconteça. Mas pode acontecer, pode. O Fluminense pode, de repente, tirar dinheiro de algum lugar aí, vender algum atleta. Pode. O Fluminense tem capacidade, muitas vezes, de vender jogadores lá de Xerém. Eu acho difícil o Fluminense conseguir competir nesse momento. Impossível? Não é impossível. Que eu acho que vai acontecer. Eu acho que essa negociação vai se transformar em algo muito mais possível no meio do ano. Muito mais possível. Por quê? O campeonato já vai ter acabado, o Wolves já vai ter o rebaixamento decretado, já vai ter que pensar na nova política financeira, porque lá, o Premier League, Fair Play funciona. Você vai ter receita de 100, você pode gastar X. Você vai ter receita de 200, você pode gastar 2X. A hora que cai, eles têm que repensar tudo. Mudar todo o planejamento para 2026-27, que é a temporada que começa no meio do ano lá na Europa. Então, eu tenho essa sensação, e pela experiência que a gente tem tido aí nas últimas janelas, que vai ser mais fácil contratar o Arias no meio do ano. Tô preocupado com isso? Seria legal ter o Arias antes? Sim, seria legal ter o Arias antes. Mas se chegar no meio do ano é ótimo, porque eu não acho que é a prioridade do Palmeiras. Tá? A informação, eu vi o Murilo falando que avançou porque, segundo o Latifi, teve o sinal verde do staff do Arias para fazer essa proposta. O que é o sinal verde do staff do Arias para ir fazer essa proposta? O sinal verde é, cara, a gente estava na dúvida se a gente queria voltar para o Brasil e tal, mas, putz, agora a gente quer mesmo. A gente topa voltar para o Brasil. Conversa lá com o Wolverhampton. Esse é o sinal verde. Tá? É isso que acontece. Porque até então, o Palmeiras não tinha nem certeza se o Arias ia querer voltar. E aí tem essa informação agora do Latifi e do Guilherme Xavier. Não é minha informação, estou dando crédito aos dois, porque essa é o que eu sei. Eu mesmo não consegui essa confirmação que o Latifi e o Gui conseguiram. Por isso, dou crédito a eles. Vamos aguardar. Eu acho que no meio do ano ele pode ter mais chance de vir. Assim como a mesma coisa que está acontecendo lá, Flamengo e Paquetá, eu acho que no meio do ano é mais fácil. Acho que a gente pode aguardar um pouco. E, como eu disse a vocês, não acho que é a preferência do Palmeiras, a necessidade do Palmeiras neste momento. Prioridade, na verdade. Tá? Não acho. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Jogo Aberto, falando muito sobre esse jogo de ontem, nesse primeiro clássico que o Palmeiras conseguiu sair com essa vitória. Sabe que o time tá muito pesado ainda, poucos dias de treinamento, mas o importante é sim a vitória, ainda mais num clássico. Mas a gente quer falar muito sobre janela de contratação, né, cara? Você viu, rapaz, o desespero do Cicinho, desespero do Ronaldão, cara. Irmão, eles estão desesperados em imaginar o Palmeiras com Almada e com Arias. Essa é a verdade. Só que a gente sabe que o Almada é uma situação um pouco mais distante, mais difícil de acontecer, tá, rapaziada? Então, eles questionaram ali que o Abel não quis responder. E o Edu Dracena falou muito bem, cara. É complicado você iludir, você falar sobre os dois jogadores e não conseguir trazer. Ele como treinador, principalmente. Então, ainda muita negociação para rolar, para acontecer. Assim, o Arias mais próximo, como você acompanhou aí com o Danilo Lavieri, a informação é que deu o sinal verde. E aí falta essa confirmação sobre a proposta oficial junto ao Wolverhampton. Uma das coisas que ele falou, e é bem provável também, pode sim acontecer, ficar para o meio do ano.
Rapaziada, seria ótimo ter ele agora, sim. Mas se ele vier no meio do ano por um valor mais baixo, igual foi o Andréas, também vale a pena. Agora, o risco é não fechar com ele agora e acabar outro fechando, né? Então, é uma rua de duas mãos, né, cara? Duas vias aí que você tanto pode, talvez, conseguir uma negociação melhor, quanto pode também perder a negociação, ficar sem o jogador. Então, assim, a gente fica na expectativa, a gente está aqui acompanhando tudo sobre o mercado da bola, qualquer novidade, qualquer informação a gente vai trazer aqui para você, aqui no Notícias do Verdão. Então eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, sobre o clássico de ontem e sobre essa expectativa sobre Almada e principalmente sobre John Arias vestindo a camisa do Verdão. Então compartilha com a gente a sua opinião, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. Deixa o seu like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense. Para fechar mesmo, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.